Oi, pessoal. Boa tarde. Vamos lá continuar com o nosso propósito de ler a Bíblia do início até no fim em família. Bom, mais uma vez vamos fazer uma abertura aqui, que eu não pensei em nada para falar ainda. Hoje a gente já está fazendo o segundo vídeo, né? O vídeo 21 agora, de número 21. E a gente sempre fala alguma coisa que vem no coração na hora ali, né? E o que está me vindo aqui agora é sobre como que a gente pode guardar os ensinamentos e não guarda, né? Tudo que a gente aprende, a gente guarda teoricamente na cachola. Mas o lugar onde a gente guardamos, que é só no cérebro, é o lugar mais fácil que tem de se perder, embora vocês não acreditem. Por quê? Porque o seu cérebro tem mania de pegar as informações e coloca ali, não, tá guardado aqui para ficar tranquilo, esquece aí. Daqui a pouco ele também esquece, entendeu? Então existem algumas metodologias para se aprender. Uma delas é escrever o que se aprende, é o que nós estamos fazendo aqui. Então a gente acaba de pegar o código, a gente vai e escreve. Então você transfere do cérebro para a mão, para a canetinha e vai colocando aqui. Outra maneira é falar o que aprendeu, né? Falar o que aprendeu, ensinar o que se aprendeu. Se eu não me engano, acho que 85% da informação fica gravada quando você ensina o que você aprende. E quando você só lê e pega ela no cérebro, é tipo 15%, é um valor bem inferior, entendeu? Mas quando você escreve e ensina, ele é bem maior. Então a gente está aqui aprendendo a aprender também, tá? Então com a Bíblia, assim, não é só uma leitura da Bíblia, é um entendimento da Bíblia e muitas pessoas querem só entender. Ler rapidamente, quer só ler. Eu falei que eu li, não, eu quero entender o que eu estou lendo. Então para mim, mais importante do que ler é entender. Essa é a minha função de ler a Bíblia, entendeu? A minha... Tem um sistema, né? Sim. E respeitamos o de cada um. Mas para mim o mais importante é entender o que a Bíblia fala. É essa a lógica. E aí uma pessoa pode ler, outra pessoa pode entender e por aí vai. Mas vocês continuem nos ouvindo, por favor. Vamos lá, Xan, começa a ler o capítulo 6 de Levítico. Vamos lá. Normas para os sacerdotes. Javé falou a Moisés: dê estas ordens a Araão e seus filhos. Ritual do holocausto. O holocausto ficará queimando sobre o fogo do altar durante a noite, até a manhã seguinte. E o fogo do altar será mantido aceso. O sacerdote vestirá sua túnica O sacerdote vestirá sua túnica de linho e um calção de linho. Depois retirará do altar a cinza deixada pelo fogo ao queimar o holocausto, e a deixará junto do altar. Depois mudará as roupas a fim de transportar essa cinza para um outro lugar puro, fora do acampamento. O fogo do altar nunca deverá ser apagado. A cada manhã o sacerdote lhe acrescentará mais lenha, colocará sobre ela o holocausto e nela queimará as gorduras do sacrifício de comunhão. É um fogo perpétuo que deverá arder sobre o altar sem nunca se apagar. Ritual da ablação. Os filhos de Araão devem levar a obração ao altar diante de Javé. O sacerdote pegará um punhado de flor de farinha com azeite e com todo o incenso colocado sobre a oferta e queimará tudo no altar, como memorial de sua suave odor para Javé. O resto da obração será comido por Araão e seus filhos. Deverá ser comido sem fermento, em lugar santo, no átrio da tenda da reunião. Não cozinharão com fermento a porção que lhes dou das minhas ofertas queimadas. É uma porção sagrada, como no sacrifício pelo pecado e no sacrifício de reparação. Todos os homens dos filhos de Araão poderão comer dessa porção das ofertas queimadas a Javé. É uma lei perpétua para todas as gerações de vocês. Tudo o que entrar em contato com essas coisas ficará consagrado. Javé falou a Moisés: esta é a obração que Araão e seus filhos farão a Javé no dia em que forem ungidos. 4,5 litros de flor de farinha, como oblação perpétua, metade de manhã e metade à tarde. Será preparada na assadeira com azeite e bem mexida. Será triturada em pedaços que serão oferecidos como perfume de suave odor para Javé.
O sacerdote consagrado que suceder a você fará o mesmo. É uma lei perpétua. A oblação será queimada completamente para Javé. Toda oblação feita por um sacerdote deve ser totalmente queimada. Ninguém comerá dela. Ritual do sacrifício pelo pecado. Javé falou a Moisés: diga a Arão e seus filhos: a vítima pelo pecado será imolada diante de Javé, no mesmo lugar onde se imola o holocausto. É porção sagrada. O sacerdote que oferecer a vítima poderá comer dela. Deverá comê-la em lugar sagrado, no átrio da tenda da reunião. Tudo que tocar a carne ficará consagrado. Se o sangue respingar na roupa, a mancha será lavada em lugar sagrado. A vasilha de argila em que a carne for cozida será quebrada. E se foi cozida numa vasilha de bronze, esta será esfregada e bem lavada com água. Todos os homens, sacerdotes, poderão comer dela. É porção sagrada. Mas não se comerá nenhuma das vítimas oferecidas pelo pecado, cujo sangue tenha sido levado à tenda da reunião para ser oferecida no santuário pelo pecado. Elas deverão ser queimadas. Ritual do sacrifício de reparação. O ritual do sacrifício de reparação é o seguinte: é uma porção sagrada. No lugar onde se imola o holocausto, deverá ser imolada a vítima do sacrifício de reparação, e o sacerdote espalhará o sangue dela por todos os lados do altar. Oferecerá toda a gordura, a cauda, a gordura que cobre as entranhas, os 2 rins com sua gordura, a gordura que envolve os lombos e a massa gordurosa tirada do fígado e dos rins. O sacerdote queimará no altar essas partes, como oblação para Javé. É um sacrifício de reparação. Qualquer sacerdote poderá comer dele. Será comido em lugar sagrado, pois é uma porção sagrada. O mesmo rito serve para o sacrifício pelo pecado e para o sacrifício de reparação. A oferta usada para o rito pelo pecado pertence ao sacerdote. O couro da vítima pertence ao sacerdote que oferece o holocausto. Toda oblação cozida no forno ou preparada em panela ou assadeira pertence ao sacerdote celebrante. E toda oblação amassada com azeite ou seca pertence indistintamente aos filhos de Arão. Ritual para o sacrifício de comunhão. Esta é a lei para o sacrifício de comunhão que se oferecerá a Javé. Se alguém oferece um sacrifício de ação de graças, oferecerá, junto com o sacrifício de comunhão, bolos sem fermento, amassados com azeite, bolinhos sem fermentos, untados com azeite, e flor de farinha embebida em azeite. Além disso, o sacrifício de comunhão e de ação de graças se acrescentará pão fermentado. De cada uma dessas ofertas, uma parte será oferecida em honra a Javé e pertencerá ao sacerdote que tiver espalhado o sangue da vítima do sacrifício de comunhão. A carne do sacrifício de ação de graças deverá ser comida no mesmo dia em que o sacrifício for oferecido. Não deverá sobrar nada para a manhã seguinte. Se a vítima for oferecida como sacrifício votivo ou voluntário, será comida no dia em que for oferecida ou no dia seguinte. Mas o que sobrar da carne da vítima será queimado no 3º dia. Se alguém comer no 3º dia alguma coisa de carne oferecida em sacrifício de comunhão, aquele que a tiver oferecido não será aceito. Seu sacrifício não será levado em conta, pois é carne estragada, e a pessoa que dela comer sofrerá a pena por sua própria culpa. A carne que tiver tocado qualquer coisa impura não poderá ser comida, será jogada no fogo. Quem estiver puro poderá comer a carne do sacrifício de comunhão, mas se alguém estiver impuro e comer a carne de um sacrifício de comunhão oferecido a Javé, será exterminado do meio do seu povo. Se alguém tocar em alguma coisa impura, seja de homem, animal, seja qualquer outra coisa impura, e em seguida comer a carne de um sacrifício de comunhão oferecido a Javé, será exterminado do meio do seu povo. Javé falou a Moisés: fale aos seus filhos de Israel, não comam gordura de boi, de carneiro ou de cabra. A gordura de um animal morto ou dilacerado poderá servir para qualquer outro uso, mas de modo nenhum vocês a comerão. Quem comer a gordura de animais oferecidos em sacrifício queimado em honra de Javé, será eliminado do meio do seu povo.
Onde quer que vocês habitem, não comerão sangue de aves, nem de animais domésticos. Quem comer qualquer espécie de sangue será eliminado do meio do seu povo. Javé falou a Moisés: Diga aos filhos de Israel: quem oferecer um sacrifício de comunhão para Javé, deverá levar uma parte do sacrifício como oferta para Javé. Levará com as próprias mãos as ofertas queimadas a Javé. Levará a gordura e o peito, com os quais fará o gesto de apresentação diante de Javé. O sacerdote queimará a gordura no altar e o peito pertencerá a Arão e seus filhos. Como tributo dos sacrifícios de comunhão, vocês darão ao sacerdote a coxa direita. A coxa direita é a parte que caberá ao filho de Arão, que tiver oferecido o sangue e a gordura do sacrifício de comunhão, porque dos sacrifícios de comunhão dos filhos de Israel eu reservei para mim o peito e a coxa do tributo, e os dou ao sacerdote Arão e seus filhos. É uma lei perpétua para os filhos de Israel. Essa é a parte de Arão e de seus filhos entre as ofertas queimadas para Javé, desde o dia em que foram apresentados a Javé para serem seus sacerdotes. Foi isso que Javé ordenou que os filhos de Israel lhes dessem desde o dia em que foram ungidos. É uma lei perpétua para todos os seus descendentes. Esse é o ritual do holocausto, da oblação, do sacrifício pelo pecado, do sacrifício de reparação, do sacrifício de consagração e do sacrifício de comunhão. Foi isso que Javé ordenou a Moisés no Monte Sinai, no dia em que ordenou aos filhos de Israel que apresentassem suas ofertas a Javé no deserto do Sinai. Consagração dos sacerdotes. Cerimônias da consagração. Javé falou a Moisés: tome Arão e seus filhos as vestes, o óleo da unção, o bezerro do sacrifício pelo pecado, os 2 cordeiros e o cesto dos pães sem fermento. Em seguida, convoque toda a comunidade junto à entrada da tenda da reunião. Moisés fez conforme Javé lhe havia ordenado, e toda a comunidade se reuniu na entrada da tenda da reunião. Moisés lhes falou: vejam o que Javé mandou fazer. Depois, Moisés fez em que Arão e seus filhos se aproximassem e os lavou com água. Revestiu Arão com a túnica, colocou-lhe o cinto, vestiu-o com o manto e colocou nele o efode. Depois, colocou a faixa do efode e a fixou em Arão. Colocou-lhe o peitoral com os urim e os tumim. Colocou-lhe o turbante na cabeça e na frente do turbante a flor de ouro. É o sinal da santa consagração, conforme Javé ordenou a Moisés. Então Moisés pegou o óleo da unção e ungiu o santuário e tudo o que nele havia, para os consagrar. Fez 7 aspersões sobre o altar e ungiu o altar e seus acessórios, a bacia com sua base, a fim de os consagrar. Depois derramou o óleo da unção sobre a cabeça de Arão e o ungiu para o consagrar. A seguir, mandou que os filhos de Arão se aproximassem, revestiu-os com túnicas, colocou neles o cinto e atoou-lhes o barrete, conforme Javé ordenou a Moisés. Então Moisés mandou trazer o bezerro do sacrifício pelo pecado. Arão e seus filhos colocaram a mão sobre a cabeça da vítima e Moisés a imolou. Depois pegou o sangue e com o dedo ungiu os cantos do altar em todos os lados para purificar o altar. A seguir, derramou o sangue na base do altar e o consagrou, fazendo por ele o rito pelo pecado. Pegou ainda toda a gordura que envolve as entranhas, a massa gordurosa do fígado, os 2 rins com sua gordura e queimou tudo sobre o altar. O resto do bezerro, pele, carne e intestinos, queimou-os fora do acampamento, conforme Javé ordenou a Moisés. Mandou então trazer o cordeiro do holocausto. Arão e seus filhos colocaram a mão sobre a cabeça do cordeiro, e Moisés o imolou, derramando o sangue por todos os lados do altar. Depois esquartejou o cordeiro e queimou a cabeça e os pedaços com a gordura. Lavou com água as entranhas e as patas, e queimou todo o cordeiro no altar. Foi um holocausto de suave odor, uma oferta queimada para Javé, conforme Javé havia ordenado a Moisés.
Mandou então trazer o segundo cordeiro, cordeiro da consagração. Araão e seus filhos colocaram a mão sobre a cabeça do cordeiro, e Moisés o imolou. Depois pegou o sangue e o colocou no lóbulo da orelha direita de Araão, no polegar de sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Em seguida, mandou os filhos de Araão se aproximarem e lhes colocou do mesmo sangue no lóbulo da orelha direita, no polegar da mão direita e no polegar do pé direito. Em seguida, Moisés derramou o sangue por todos os lados do altar, pegou as partes gordas, a cauda, toda a gordura das entranhas, a massa gordurosa do fígado, os 2 rins com sua gordura e a coxa direita. Depois, pegou um pão sem fermento do cesto que estava diante de Javé, um bolo amassado com azeite e um bolinho, e juntou tudo com as gorduras e a coxa direita. Colocou tudo na mão de Araão e de seus filhos e fez o gesto de apresentação diante de Javé. Depois Moisés pegou tudo das mãos deles e queimou no altar, em cima do holocausto. Foi o sacrifício de consagração, oblação de suave odor, uma oferta queimada para Javé. Moisés pegou também o peito da vítima e fez o gesto de apresentação diante de Javé. Esta era a parte do cordeiro da consagração que pertencia a Moisés, conforme Javé ordenou a Moisés. Em seguida, Moisés pegou um pouco do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar, e com isso aspergiu Araão e suas vestes, e também os filhos dele com suas vestes. Depois, desse modo, Moisés consagrou Araão e suas vestes, e também os filhos de Araão com suas vestes. Moisés disse a Araão e seus filhos: cozinhe a carne na entrada da tenda da reunião, e comam a carne com o pão que está no cesto do sacrifício da consagração, conforme eu ordenei. Araão e seus filhos o comerão. Queimem o que sobrar da carne e do pão. Durante 7 dias, vocês não sairão pela porta da tenda da reunião, até que tenha terminado o tempo da consagração, porque são necessários 7 dias para a consagração de vocês. Javé mandou proceder como se fez hoje, a fim de realizar por vocês o rito pelo pecado. Vocês permanecerão 7 dias e 7 noites na entrada da tenda da reunião e respeitarão as proibições de Javé, a fim de não morrerem. Essa é a ordem que recebi. Araão e seus filhos fizeram tudo o que Javé havia mandado por meio de Moisés. A função sacerdotal. No 8º dia, Moisés chamou Araão, seus filhos e os anciãos de Israel e disse a Araão: pegue um bezerro para o sacrifício pelo pecado e um cordeiro para o holocausto, ambos sem defeito, e ofereça-os diante de Javé. Em seguida, fale aos filhos de Israel: peguem um bode para o sacrifício pelo pecado, um bezerro e um carneiro, ambos de 1 ano, sem defeito, para o holocausto, um touro e um cordeiro para o sacrifício de comunhão, todos para serem imolados diante de Javé, e também uma oblação amassada com azeite, porque Javé aparecerá hoje para vocês. Levaram diante da tenda da reunião o que Moisés havia mandado, e toda a comunidade se aproximou e se apresentou diante de Javé. Moisés disse: cumpram tudo o que Javé lhes ordenou, então ele mostrará sua glória para vocês. Depois disse a Araão: aproxime-se do altar e ofereça o seu sacrifício pelo pecado e o seu holocausto. Faça desse modo a expiação por você e pela sua família. Apresente depois a oferta do povo e faça por ele o sacrifício pelo pecado, conforme Javé ordenou. Araão aproximou-se do altar e imolou o bezerro do sacrifício pelo seu próprio pecado. Em seguida, os filhos de Araão lhes apresentaram o sangue. Araão molhou o dedo no sangue e ungiu os cantos do altar. Depois derramou o sangue na base do altar. Queimou sobre o altar a gordura do sacrifício pelo pecado, os rins e a massa gordurosa do fígado, conforme Javé havia ordenado a Moisés. Depois queimou a carne e a pele fora do acampamento. Os filhos de Araão levaram para ele o sangue que ele derramou por todos os lados do altar.
Também levaram a vítima, dividida em 4 pedaços com a cabeça, e ele os queimou no altar. Lavou as entranhas e as patas, e as queimou no altar, em cima do holocausto. A seguir, apresentou a oferta do povo. Pegou o bode do sacrifício pelo pecado do povo, o imolou e ofereceu em sacrifício pelo pecado, da mesma forma que fez com a primeira vítima. Mandou buscar também a vítima do holocausto e ofereceu o holocausto conforme o ritual. Em seguida, mandou buscar a oblação, pegou dela um punhado e o queimou no altar, além do holocausto da manhã. Por fim, imolou o touro e o cordeiro em sacrifício de comunhão pelo povo. Os filhos de Arão levaram para ele o sangue, que ele derramou por todos os lados do altar. As gorduras desse touro e desse cordeiro, a cauda, a gordura que envolve as entranhas, os rins e a massa gordurosa do fígado. Ele os colocou sobre o peito das vítimas e queimou tudo no altar. Arão fez o gesto de apresentação diante de Javé, com o peito e a coxa direita de cada vítima, conforme Javé havia ordenado a Moisés. Arão levantou as mãos na direção do povo e o abençoou. Depois de oferecer o sacrifício pelo pecado, o holocausto e o sacrifício de comunhão, ele desceu e entrou com Moisés na tenda da reunião. Em seguida, os dois saíram para abençoar o povo. A glória de Javé apareceu para todo o povo. Uma chama brilhou diante de Javé e devorou o holocausto e as gorduras que estavam sobre o altar. Ao ver isso, o povo clamou e se prostrou com o rosto por terra. A violação do sagrado. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensório, puseram nele fogo e incenso e apresentaram diante de Javé um fogo irregular que não lhes havia sido autorizado. Então, da presença de Javé saiu um fogo que os devorou, e eles morreram na presença de Javé. Foi quando Moisés disse a Arão: é isso que Javé queria dizer quando falou: eu mostrarei minha santidade em meus ministros, e minha glória diante de todo o povo. Arão ficou calado. Moisés chamou Misael e Elisafã, filhos de Osiel, tio de Arão, e lhes disse: retirem seus irmãos do santuário e os leve para longe do acampamento. Eles se aproximaram e os levaram em suas próprias túnicas para fora do acampamento, conforme Moisés havia mandado. Moisés disse a Arão e seus filhos, Eleazar e Itamar: não desmanchem o cabelo, nem rasguem as roupas, para não morrerem e para que Javé não fique irritado contra toda a comunidade. Seus irmãos e toda a casa de Israel deverão chorar por causa do incêndio que Javé provocou. Não deixem a entrada da tenda da reunião para não morrerem, porque vocês estão ungidos com o óleo de Javé. E eles fizeram como Moisés havia mandado. Javé falou a Arão: quando você vier à tenda da reunião, junto com seus filhos, não bebam vinho, nem outra bebida fermentada. E assim vocês não morrerão. É uma lei perpétua para todos os seus descendentes. Isso para que vocês possam distinguir entre o sagrado e o profano, entre o puro e o puro, e possam ensinar seus filhos de Israel todas as leis que Javé deu a vocês por meio de Moisés. Moisés disse a Arão e a Eleazar e Itamar, seus filhos que sobreviveram: peguem a oblação que sobrou das ofertas queimadas para Javé, e a comam sem fermento junto do altar, porque é porção sagrada. Vocês a comerão no lugar sagrado, pois é a parte das ofertas queimadas de Javé, que fica reservada para vocês e seus filhos. Assim que me foi ordenado. O peito apresentado e a coxa do tributo, vocês comerão em lugar puro, junto com seus filhos e filhas. É a parte reservada para você e seus filhos, que é dada a você dos sacrifícios de comunhão dos filhos de Israel. A coxa do tributo e o peito apresentado, que acompanham as gorduras queimadas, depois de oferecido com gesto de apresentação diante de Javé, servem a você e a seus filhos como porção perpétua. Assim Javé o ordenou. Moisés perguntou sobre o bode oferecido em sacrifício pelo pecado. No entanto, ele já tinha sido queimado.
Por isso Moisés se irritou com Eleazar e Itamar, os filhos sobreviventes de Araão, e lhes perguntou: por que vocês não comeram a vítima no lugar sagrado? É uma porção sagrada e Javé a deu vocês, para que vocês tirassem a culpa da comunidade, fazendo sobre essa porção o rito pelo pecado diante de Javé. Uma vez que o sangue da vítima não foi levado para dentro do santuário, e aí mesmo que vocês deveriam comer a carne, conforme eu ordenei. Araão respondeu a Moisés: e eles ofereceram hoje o sacrifício pelo pecado e o seu holocausto diante de Javé. Depois do que aconteceu comigo, se eu tive comido hoje o sacrifício pelo pecado, seria isso agradável a Javé? E Moisés ficou satisfeito com a resposta. Vamos lá, pessoal. Vou fazer aqui os comentários que a gente pegou aqui. Em Levítico continua, né, praticamente a saga aí, né, do sacerdócio falando, né, como teve uma parte em Êxodo, né, falando muito sobre isso, sobre o sacrifício, sobre as coisas, né, por aí vai. Uma coisa que marcou aqui foi: o fogo do altar nunca deverá ser apagado. Ele é um fogo perpétuo, né? E uma coisa que toda hora a gente vê aqui é que as ordens são sempre de Deus para Moisés, e Moisés repassa a todo o povo dele, né? E ele coloca como, vamos dizer assim, o responsável pela fala, pelos ensinamentos, ou seja, o professor, o que iria se incumbir de ensinar, ele coloca Araão e seus filhos com isso, né? E ele vai falando: Araão e seus filhos serão sacerdotes, Araão e seus filhos serão sacerdotes. Mas sempre deixando essa responsabilidade com eles. Ele já ouve a palavra, ele vamos dizer assim, ele pega essa comunicação com Deus e transfere tudo que ele ouviu logo em seguida, né? E o fogo do altar nunca deverá ser apagado, marcou por quê? Porque isso teria que estar aceso até hoje. É como se fosse aquela chama da Olimpíada, né? Com certeza há uma lógica para isso. E é o fogo do sacrifício, onde seria aqui tudo queimado e tal, as coisas aí, né? Outra coisa é: as ofertas dos sacrifícios continuam sendo divididas entre Javé e seus sacerdotes. Então, também aqui em Levítico eles continuam falando e ainda também faz a separação. Sempre uma parte para Deus, para Javé, como uma oferenda, né? E a outra parte para os sacerdotes. E uma coisa que marcou para mim aqui, quando ele fala assim: o peito e as coxas são as partes dos sacerdotes. Então ele pega assim: o peito e a coxa são carnes consideradas de primeira, pelo menos para a gente hoje, eu não sei como é que era na época. Então a melhor parte vai para os sacerdotes. Vai para os sacerdotes e tal. Porque ele fala que Javé ordena a Moisés que seja assim, né? E Moisés repassa isso a Araão e seus filhos. Quem comer a gordura ou o sangue de animais será eliminado de seu povo. Fala de novo. Então hoje a gente falando sobre a picanha gorda, sobre a coisa: se você comer isso aqui você vai ser eliminado. Nessa época, com esse contexto, as pessoas, na crença deles ali, né, baseado em tudo que Moisés falava, não poderia. As vísceras, a gordura não poderia. O sangue não poderia. E até hoje a gente ainda come ainda uma carne mal passada, uma coisa assim. Então, tecnicamente falando, um pecado seria uma picanha gorda mal passada, pelo que eu estou ouvindo aqui, né? Porque ela, portanto, tem o sangue quanto a gordura, né? O chouriço, né? Então, assim, outros tempos, outra coisa, mas o que se imaginava com isso, eu não sei qual que é o tributo que Javé também pedia, né? Qual a intenção, assim, a gente não é racional, a gente está sem juízo, sem julgamento, lendo, né? Lendo. Não julgando, mas trabalhando para entender. A gente está só no começo da Bíblia, acredito eu, quanto mais a gente lê, mais a gente vai entender. Porque depois vamos... Está se entendendo agora. Depois vem Jesus, depois também muda um pouco esse contexto, porque eu sei, né? Mas vamos entendendo isso primeiro. Moisés imolou os animais, né? Fez com o sangue as vísceras e os pães, fez como tinha ouvido de Javé, e deu a todas as partes dos sacerdotes, a Araão e seus filhos, né? É como se, para mim, o que eu entendo disso aqui é o seguinte: é como se Moisés falasse assim: ó, vocês alimentem os sacerdotes para que a palavra seja mantida por eles. Então é mais ou menos, vamos imaginar assim, loucura minha, tá? Ó, eu vou colocar vocês como responsável de passar esses ensinamentos sempre para frente, como deve servir a Javé, com a Deus.
E para que vocês tenham, vamos dizer assim, a sustentação alimentícia, né, alimentar, né, para o resto da sua vida, tanto você quanto os seus filhos que irão herdar esses ensinamentos e levar isso adiante, eles terão os benefícios do que o povo vai levar para eles, para que vocês se mantenham, né? E com isso, você perpetuaria a palavra de Yahvé ao longo de tempos como é hoje, né? Até hoje é feita e perpetuada pelos sacerdotes, pelos padres, pelos pastores e tal, e esse pessoal leva. E realmente tem essa parte que se mantém a pessoa que ensina com algumas doações, ofertas, né? Ofertas financeiras hoje e tal. Antigamente eram animais e tal, a igreja era muito ouro que era dada em épocas passadas, mas em resumo, se mantém a necessidade de alimentar e manter o sacerdote que vai passar a palavra para frente, né? Os filhos de Araão, os descendentes de Araão, né? Outra coisa é, Moisés passou todo o passo a passo para Araão e seus filhos, que ouviram e seguiram conforme Yahvé havia ordenado a Moisés. Então sempre Moisés passando, ó, e é assim, passo 1, passo 2, passo 3, sempre Moisés passando e Araão recebendo as informações como um servo, um bom servo, né? E Moisés explicando como que vai ser. Também outra coisa, Nadab e Abiú, né, que são os filhos de Araão, eles profanam o sagrado, eles descumprem o que Moisés tinha falado que era para ser, e como castigo, vamos dizer assim, né, como consequência, né, sofreram algumas consequências, foi um incêndio, né, provocado por Yahvé, foram queimados, né, pelo que se fala ali na Bíblia, eles foram queimados porque profanaram, fizeram de maneira diferente do que ele tinha ensinado. Moisés falou, ó, Yahvé quer que faz assim. E os filhos de Araão, que eram sacerdotes, eles tinham que cumprir aquele ritual, e eles não cumpriram o ritual. O que é um ritual? É um passo a passo, é um jeito de se fazer, né? Segue todo um ritual, uma sequência. Então eles não cumpriram, profanaram o sagrado, na fala da Bíblia é essa que diz, profanaram o sagrado, e aí sofrem as consequências. Araão, que é o pai, Eleazar e Itamar, eles sobreviveram. E eles, né, sobreviveram e levaram adiante todos os ensinamentos ali. E eles também não profanaram. Mas em determinado momento, Moisés se chateia com isso, se irrita com os filhos por não ter cumprido alguns mandados que Moisés tinha falado. Os filhos de Araão, né, Eleazar e Itamar, Moisés se irrita com eles, falando, pô, mas a gente falou que vai ser assim, vai ser assado, tem que seguir isso aqui, ele não estava cumprindo, perguntou por que eles não fizeram e tal. E aí Araão também entra e fala, mas se fosse comigo e tal, será que seria isso? Em resumo, Moisés se sente satisfeito com a resposta de Araão e deixa o dito pelo não dito e toca o bonde, vamos dizer assim. Continuo observando tudo que eu estou lendo, muitas coisas assim, completamente diferente da realidade nossa atual, e eu volto a dizer de novo, a gente, para criar regras, os tempos eram outras coisas, criar regras que outras coisas, os ensinamentos de Deus, não tem como a gente falar sobre isso, porque são, vamos dizer assim, como você falar hoje de Chico Xavier, sobre as cartas psicografadas, por exemplo, vinha para ele, a partir dali ele passava aquela informação. Eu vejo isso, né, fazendo uma analogia, mais ou menos assim como Moisés, vinha para ele e ele repassava aquela informação. Sem juízo de causa, a gente não está julgando aqui, a gente às vezes estranha algumas coisas, alguns fatos, mas a gente está aqui para ler a Bíblia e entender um pouco do todo e não de partes, né? Então hoje nós estamos nas partes ainda, né? Então a gente acaba julgando sem querer, mas a intenção é ouvir, né? Beleza? E tirar algum código ou outro ali já de antemão. Então é isso, pessoal. Mais uma vez, muito agradecido por mais um dia. O Cristiano fica sempre bravo comigo antes de começar a Bíblia. Ela já vai direta para mim. E uma hora ela calma, ela é nervosa toda, ela sabe que eu gosto dela. Eu não tô vermelha porque eu tomei sol mesmo. E me protegi. Uma hora ela apazigua, tá em Deus, vai dar tudo certo. Gente, mais uma vez, gratidão por todo mundo. Gratidão. Obrigada, a Deus, gratidão por tudo, e por todos com Deus. Amém. Um beijo. Tchau, tchau.